Antes de qualquer coisa, não há nada que você precise acompanhar aqui. Você não precisa prestar atenção, não precisa entender, não precisa ficar acordada. Este espaço não é para corrigir o dia, nem para rever decisões, nem para chegar a conclusões. Mesmo que o sono chegue cedo, o que precisa se reorganizar continua acontecendo. Você pode apenas permitir que este momento exista sem expectativa. Nada será pedido, nada será exigido. Isso já começa a fazer diferença. Ao longo da vida, todos nós aprendemos a observar falhas. Primeiro fora, depois dentro. A mente foi treinada a revisar, comparar, avaliar o que faltou, o que poderia ter sido melhor, o que ainda não foi suficiente. E esse hábito não se desliga automaticamente quando o dia termina. À noite, o corpo tenta descansar, mas a mente continua em pé, vigiando. Aqui não é necessário vigiar nada. Nada precisa ser avaliado agora. Nada precisa ser consertado antes do descanso. Você não precisa chegar a uma versão melhor antes de dormir. Talvez você perceba como é estranho permitir que a vigilância diminua sem que algo dê errado. E ainda assim, nada se perde. O dia não precisa ser resolvido para que o descanso aconteça. A mente pode descansar mesmo sem concordar com tudo o que aconteceu. Se pensamentos surgirem, eles podem passar sem serem seguidos. Você não precisa responder, não precisa justificar, não precisa explicar nada para si. A vigilância interna pode diminuir sem que você precise lutar contra ela. E quando essa vigilância afrouxa, o corpo reconhece que é seguro descansar. Aqui, parar de se observar não é desistir, é permitir que o que já foi suficiente não precise ser reavaliado, mesmo que uma parte sua ainda tente revisar o dia. Isso também pode descansar. Nada precisa ser empurrado para fora. A noite não pede conclusão, ela apenas pede permissão. Talvez agora seja possível notar que não há nada pedindo pressa. O corpo não precisa se ajustar. A mente não precisa acompanhar. Quando a urgência diminui, algo em você reconhece que é seguro reduzir o esforço. E enquanto esse esforço diminui, o sistema inteiro começa a se regular sem que você precise fazer nada. Pode ser que exista em você a memória de um momento simples. Não algo extraordinário, apenas um instante em que nada foi exigido. Talvez um fim de tarde comum, ou um momento em que o suficiente foi suficiente. Você não precisa procurar essa lembrança. Se ela vier, tudo bem. Se não vier, tudo bem também. Às vezes, o corpo lembra antes da mente.
talvez surja apenas uma sensação vaga de espaço, ou a ideia de que algo pode ser atravessado sem força. Nada precisa ficar claro, nada precisa ser visto com nitidez. Aqui não é necessário responder aos pensamentos que surgem. Eles podem passar sem ser avaliados. Não é preciso corrigir. Não é preciso completar nada. Essa é a microação invisível. Não reagir, não concluir, não apontar. E conforme essa não ação se mantém, o que estava em vigilância começa a se dissolver, sem aviso, sem anúncio. Aos poucos, o sistema reconhece que não precisa continuar apontando falhas para se manter funcionando. O que foi suficiente não precisa ser revisto. E esse reconhecimento não é uma decisão, é um estado que se instala quando a pressão sai. Você pode permitir que esse estado se espalhe no ritmo certo. Nada aqui precisa fechar. Nada precisa ser selado. Mesmo que o sono chegue, ou mesmo que você continue acordada, essa integração continua acontecendo. O corpo aprende, a mente descansa, a vigilância perde função e a noite pode surgir sem cobranças adicionais. Agora, talvez você perceba que não há mais nada a sustentar. O corpo pode se deixar apoiar do jeito que está, sem ajuste, sem correção. Não é necessário manter a atenção. Não é necessário acompanhar o tempo. O corpo sabe reconhecer quando é seguro diminuir o esforço. Talvez você perceba o peso natural do corpo sendo sustentado sem que você precise segurar nada. Ou talvez apenas uma sensação de não precisar fazer mais nada agora. Pensamentos podem surgir. Eles não precisam ser seguidos. Podem passar como passam quando não são chamados. Não é preciso empurrar o sono. Ele se aproxima quando não é observado de perto. A mente não precisa desligar. Ela apenas pode parar de vigiar. E quando a vigilância diminui, o descanso encontra espaço. Talvez a respiração se torne menos perceptível, ou talvez continue como está, não importa. O corpo continua fazendo o que sabe fazer quando não é interrompido. Se alguma parte de você ainda tentar revisar o dia, isso também pode descansar. Nada precisa ser resolvido antes do sono. O suficiente já foi suficiente. E esse reconhecimento não exige palavras.
ele se instala como um estado. Aqui não há nada para alcançar, nada para atravessar, nada para concluir. A noite não pede explicações. Ela apenas acolhe o que já não precisa ser carregado. E mesmo que você permaneça acordada por algum tempo, ou mesmo que o sono chegue agora, esse estado continua, sem esforço, sem cobrança, sem vigilância. O corpo descansa, a mente solta e a noite pode seguir no ritmo certo. Antes das próximas palavras, é importante que você saiba, não com a mente que analisa, mas com a parte que aprende enquanto descansa. Essas afirmações não foram feitas para serem acompanhadas, nem compreendidas, nem repetidas mentalmente. Elas funcionam justamente quando você não tenta fazer nada com elas. Enquanto o corpo se aprofunda no descanso e a vigilância perde função, essas palavras encontram os lugares onde a autocrítica costumava ficar ativa. Não como ideias, mas como experiência repetida de segurança. O cérebro aprende estados do mesmo jeito que aprende hábitos, pela repetição suave, em momentos em que não está sendo cobrado. Cada vez que essas afirmações são ouvidas, algo se familiariza, algo reconhece que não é mais necessário apontar falhas para continuar funcionando. Não é uma mudança brusca, é um ajuste silencioso. A repetição não serve para convencer. Ela serve para ensinar o sistema nervoso que existe outra forma de estar sem vigilância. E quanto menos você tenta ouvir, mais profundamente essas frases entram. Mesmo que você adormeça, elas continuam sendo registradas, porque o inconsciente não dorme do mesmo jeito que a mente consciente. Ele escuta padrões, ele aprende ritmos e reconhece estados. Por isso, ouvir essas afirmações em noites diferentes ou mais de uma vez não força nada. Apenas reforça um caminho interno onde o descanso não gera culpa e a autocrítica perde espaço. Você não precisa esperar resultados, não precisa observar mudanças. O simples fato de se expor repetidamente a esse estado já é o processo acontecendo. Agora, você pode permitir que as próximas palavras continuem esse trabalho silencioso, sem esforço, sem atenção, sem vigilância. E se o sono se aprofundar, isso é exatamente como deve ser. Talvez você perceba que não precisa mais vigiar nada agora. O suficiente pode ser reconhecido sem revisão. À medida que o corpo descansa, a cobrança perde função.
Não é necessário apontar falhas para continuar seguindo. Algumas partes aprendem segurança quando não são pressionadas. E enquanto você dorme, ajustes silenciosos continuam acontecendo. A mente pode soltar a necessidade de avaliar. O descanso não interrompe, ele integra. Não há nada a provar neste momento. O que foi suficiente pode permanecer suficiente. A vigilância interna pode se dissolver sem esforço. Mesmo sem perceber, o sistema aprende um novo ritmo. Não reagir agora já é uma forma de cuidado. A autocrítica pode descansar junto com o corpo. E quando a crítica descansa, o sono se aprofunda. Nada precisa ser concluído antes de dormir. O corpo reconhece quando é seguro parar. A mente pode permitir que o dia fique como está. O descanso ensina mais do que a cobrança. Sem pressão, o que importa encontra lugar. Talvez seja possível confiar no que já foi feito. A necessidade de revisar pode diminuir naturalmente. Cada noite reforça esse estado de permissão. O suficiente não precisa ser reavaliado. Enquanto você dorme, a integração continua. Não há urgência escondida aqui. A noite não exige explicações. O descanso pode ser completo sem culpa. E assim, pouco a pouco, a vigilância perde espaço. O corpo descansa, a mente solta. Talvez você perceba que não precisa mais vigiar nada agora.
O suficiente pode ser reconhecido sem revisão. À medida que o corpo descansa, a cobrança perde função. Não é necessário apontar falhas para continuar seguindo. Algumas partes aprendem segurança quando não são pressionadas. E enquanto você dorme, ajustes silenciosos continuam acontecendo. A mente pode soltar a necessidade de avaliar. O descanso não interrompe, ele integra. Não há nada a provar neste momento. O que foi suficiente pode permanecer suficiente. A vigilância interna pode se dissolver sem esforço. Mesmo sem perceber, o sistema aprende um novo ritmo. Não reagir agora já é uma forma de cuidado. A autocrítica pode descansar junto com o corpo. E quando a crítica descansa, o sono se aprofunda. Nada precisa ser concluído antes de dormir. O corpo reconhece quando é seguro parar. A mente pode permitir que o dia fique como está. O descanso ensina mais do que a cobrança. Sem pressão, o que importa encontra lugar. Talvez seja possível confiar no que já foi feito. A necessidade de revisar pode diminuir naturalmente. Cada noite reforça esse estado de permissão. O suficiente não precisa ser reavaliado. Enquanto você dorme, a integração continua. Não há urgência escondida aqui. A noite não exige explicações. O descanso pode ser completo sem culpa. E assim, pouco a pouco, a vigilância perde espaço.
O corpo descansa, a mente solta. Talvez você perceba que não precisa mais vigiar nada agora. O suficiente pode ser reconhecido sem revisão. À medida que o corpo descansa, a cobrança perde função. Não é necessário apontar falhas para continuar seguindo. Algumas partes aprendem segurança quando não são pressionadas. E enquanto você dorme, ajustes silenciosos continuam acontecendo. A mente pode soltar a necessidade de avaliar. O descanso não interrompe, ele integra. Não há nada a provar neste momento. O que foi suficiente pode permanecer suficiente. A vigilância interna pode se dissolver sem esforço. Mesmo sem perceber, o sistema aprende um novo ritmo. Não reagir agora já é uma forma de cuidado. A autocrítica pode descansar junto com o corpo. E quando a crítica descansa, o sono se aprofunda. Nada precisa ser concluído antes de dormir. O corpo reconhece quando é seguro parar. A mente pode permitir que o dia fique como está. O descanso ensina mais do que a cobrança. Sem pressão, o que importa encontra lugar. Talvez seja possível confiar no que já foi feito. A necessidade de revisar pode diminuir naturalmente. Cada noite reforça esse estado de permissão. O suficiente não precisa ser reavaliado. Enquanto você dorme, a integração continua. Não há urgência escondida aqui. A noite não exige explicações. O descanso pode ser completo sem culpa.
E assim, pouco a pouco, a vigilância perde espaço. O corpo descansa, a mente solta. Talvez você perceba que não precisa mais vigiar nada agora. O suficiente pode ser reconhecido sem revisão. À medida que o corpo descansa, a cobrança perde função. Não é necessário apontar falhas para continuar seguindo. Algumas partes aprendem segurança quando não são pressionadas. E enquanto você dorme, ajustes silenciosos continuam acontecendo. A mente pode soltar a necessidade de avaliar. O descanso não interrompe, ele integra. Não há nada a provar neste momento. O que foi suficiente pode permanecer suficiente. A vigilância interna pode se dissolver sem esforço. Mesmo sem perceber, o sistema aprende um novo ritmo. Não reagir agora já é uma forma de cuidado. A autocrítica pode descansar junto com o corpo. E quando a crítica descansa, o sono se aprofunda. Nada precisa ser concluído antes de dormir. O corpo reconhece quando é seguro parar. A mente pode permitir que o dia fique como está. O descanso ensina mais do que a cobrança. Sem pressão, o que importa encontra lugar. Talvez seja possível confiar no que já foi feito. A necessidade de revisar pode diminuir naturalmente. Cada noite reforça esse estado de permissão. O suficiente não precisa ser reavaliado. Enquanto você dorme, a integração continua. Não há urgência escondida aqui.
A noite não exige explicações. O descanso pode ser completo sem culpa. E assim, pouco a pouco, a vigilância perde espaço. O corpo descansa, a mente solta. Talvez você perceba que não precisa mais vigiar nada agora. O suficiente pode ser reconhecido sem revisão. À medida que o corpo descansa, a cobrança perde função. Não é necessário apontar falhas para continuar seguindo. Algumas partes aprendem segurança quando não são pressionadas. E enquanto você dorme, ajustes silenciosos continuam acontecendo. A mente pode soltar a necessidade de avaliar. O descanso não interrompe, ele integra. Não há nada a provar neste momento. O que foi suficiente pode permanecer suficiente. A vigilância interna pode se dissolver sem esforço. Mesmo sem perceber, o sistema aprende um novo ritmo. Não reagir agora já é uma forma de cuidado. A autocrítica pode descansar junto com o corpo. E quando a crítica descansa, o sono se aprofunda. Nada precisa ser concluído antes de dormir. O corpo reconhece quando é seguro parar. A mente pode permitir que o dia fique como está. O descanso ensina mais do que a cobrança. Sem pressão, o que importa encontra lugar. Talvez seja possível confiar no que já foi feito. A necessidade de revisar pode diminuir naturalmente. Cada noite reforça esse estado de permissão. O suficiente não precisa ser reavaliado. Enquanto você dorme,
a integração continua. Não há urgência escondida aqui. A noite não exige explicações. O descanso pode ser completo sem culpa. E assim, pouco a pouco, a vigilância perde espaço. O corpo descansa, a mente solta. Talvez você perceba que não precisa mais vigiar nada agora. O suficiente pode ser reconhecido sem revisão. À medida que o corpo descansa, a cobrança perde função. Não é necessário apontar falhas para continuar seguindo. Algumas partes aprendem segurança quando não são pressionadas. E enquanto você dorme, ajustes silenciosos continuam acontecendo. A mente pode soltar a necessidade de avaliar. O descanso não interrompe, ele integra. Não há nada a provar neste momento. O que foi suficiente pode permanecer suficiente. A vigilância interna pode se dissolver sem esforço. Mesmo sem perceber, o sistema aprende um novo ritmo. Não reagir agora já é uma forma de cuidado. A autocrítica pode descansar junto com o corpo. E quando a crítica descansa, o sono se aprofunda. Nada precisa ser concluído antes de dormir. O corpo reconhece quando é seguro parar. A mente pode permitir que o dia fique como está. O descanso ensina mais do que a cobrança. Sem pressão, o que importa encontra lugar. Talvez seja possível confiar no que já foi feito. A necessidade de revisar pode diminuir naturalmente. Cada noite reforça esse estado de permissão.
O suficiente não precisa ser reavaliado. Enquanto você dorme, a integração continua. Não há urgência escondida aqui. A noite não exige explicações. O descanso pode ser completo sem culpa. E assim, pouco a pouco, a vigilância perde espaço. O corpo descansa, a mente solta. Talvez você perceba que não precisa mais vigiar nada agora. O suficiente pode ser reconhecido sem revisão. À medida que o corpo descansa, a cobrança perde função. Não é necessário apontar falhas para continuar seguindo. Algumas partes aprendem segurança quando não são pressionadas. E enquanto você dorme, ajustes silenciosos continuam acontecendo. A mente pode soltar a necessidade de avaliar. O descanso não interrompe, ele integra. Não há nada a provar neste momento. O que foi suficiente pode permanecer suficiente. A vigilância interna pode se dissolver sem esforço. Mesmo sem perceber, o sistema aprende um novo ritmo. Não reagir agora já é uma forma de cuidado. A autocrítica pode descansar junto com o corpo. E quando a crítica descansa, o sono se aprofunda. Nada precisa ser concluído antes de dormir. O corpo reconhece quando é seguro parar. A mente pode permitir que o dia fique como está. O descanso ensina mais do que a cobrança. Sem pressão, o que importa encontra lugar. Talvez seja possível confiar no que já foi feito. A necessidade de revisar
pode diminuir naturalmente. Cada noite reforça esse estado de permissão. O suficiente não precisa ser reavaliado. Enquanto você dorme, a integração continua. Não há urgência escondida aqui. A noite não exige explicações. O descanso pode ser completo sem culpa. E assim, pouco a pouco, a vigilância perde espaço. O corpo descansa, a mente solta. Talvez você perceba que não precisa mais vigiar nada agora. O suficiente pode ser reconhecido sem revisão. À medida que o corpo descansa, a cobrança perde função. Não é necessário apontar falhas para continuar seguindo. Algumas partes aprendem segurança quando não são pressionadas. E enquanto você dorme, ajustes silenciosos continuam acontecendo. A mente pode soltar a necessidade de avaliar. O descanso não interrompe, ele integra. Não há nada a provar neste momento. O que foi suficiente pode permanecer suficiente. A vigilância interna pode se dissolver sem esforço. Mesmo sem perceber, o sistema aprende um novo ritmo. Não reagir agora já é uma forma de cuidado. A autocrítica pode descansar junto com o corpo. E quando a crítica descansa, o sono se aprofunda. Nada precisa ser concluído antes de dormir. O corpo reconhece quando é seguro parar. A mente pode permitir que o dia fique como está. O descanso ensina mais do que a cobrança. Sem pressão, o que importa encontra lugar.
talvez seja possível confiar no que já foi feito. A necessidade de revisar pode diminuir naturalmente. Cada noite reforça esse estado de permissão. O suficiente não precisa ser reavaliado. Enquanto você dorme, a integração continua. Não há urgência escondida aqui. A noite não exige explicações. O descanso pode ser completo sem culpa. E assim, pouco a pouco, a vigilância perde espaço. O corpo descansa, a mente solta.